Fala, galera! Como vocês estão? Aqui quem fala é o pastor Gustavo Ferelli e sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para a nova temporada do Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. A partir de hoje, pelos próximos 10 dias, mergulharemos de cabeça em um livro maravilhoso, uma obra-prima literária do hebraico. Vamos ler e estudar o livro de Esther. Isso mesmo, terminamos na última temporada o livro de Neemias e na sequência, então, vamos estudar o livro de Esther. E aí eu já convido você a participar desse primeiro episódio, que eu costumo chamar de episódio 0, que é o episódio que eu trago a introdução do livro. Então eu vou falar sobre o título, eu vou falar sobre o contexto histórico, quem escreveu, onde estamos, por que o livro é importante. Então, abram suas Bíblias, vão no livro de Esther, vão pegando seus lápis, caneta, marca-texto, borracha, vão rabiscando. Bíblia, gente, é para ser rabiscada, é para ser estudada, como um livro que você se debruça em cima dele e você faz anotações. A Bíblia é igual, então pega aquela tua Bíblia que você usa para fazer anotação, já vai sentando e se ajeitando aí na poltrona, na cadeira, dentro do carro, no trabalho, na cama, onde quer que você esteja nesse momento, acompanhando esse podcast. Vai pegando seu chá, seu café, sua água, seu suco. Enfim, prepare-se porque dentro de instantes vamos começar o nosso mergulho no livro de Esther. Muito bem, para começo de conversa aqui, quem escreve o livro de Esther? Para a gente entender quem escreve ou para a gente tentar descobrir possíveis pessoas para quem escreveu o livro de Esther, é bom a gente se situar em que momento nós estamos. Nós estamos num período que se passa entre 483 aproximadamente a 473 a.C., que é durante a primeira metade do reinado de Xerxes. Ali, basicamente, um pouco antes da última viagem do povo judeu para Jerusalém junto com Esdras. Repito, acontece essa história um pouco antes da última viagem dos judeus que acompanham Esdras para Jerusalém. Tinham acontecido 2 viagens anteriores com o comando de Zorobabel. Agora nós nos encontramos não em Jerusalém como no livro de Esdras ou de Neemias. Agora nos encontramos aqui na capital do Império Persa, Suzã. E agora a história se passa nesse contexto. E o autor, a autoria desse livro é muito debatida, ela é muito discutida. O que a gente pode falar com absoluta certeza é que o autor desse livro era alguém muito familiarizado com todos os costumes, com tudo que acontecia dentro da corte persa. Você vê que é pelo nível de detalhamento, de escrita, de detalhes de regras, decretos, descrição do palácio, os costumes da própria cidade. A gente percebe que o autor conviveu ali nessa época e provavelmente foi uma testemunha ocular dos eventos que acontecem descritos no livro de Esther. E conforme, estudiosos, teólogos, os cabeções aí da teologia, eles debatem que esse livro pode ter sido escrito, primeiramente, pelo próprio Esdras. Existe a possibilidade que Esdras tenha escrito. Lembra que ele era um escriba, ele era um cara versado, ele era um cara inteligente, ele era um cara cabeção. E ele acompanhou provavelmente todos esses eventos antes dele ir com a última viagem do povo judeu para Jerusalém. Então existe essa primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que alguns sugerem, é que esse livro foi escrito por Mordecai. Mordecai, nós iremos ver aqui, é um dos personagens principais da narrativa. Ele é tio da Esther. E ele ali é um grande articulador que faz a narrativa avançar aqui na sua história.
Porque também ele vira tipo um primeiro-ministro, ele vira tipo um governador, então ele também conhece muito dentro do reino, ele sabe de como que funciona, ele conhece o palácio de dentro para fora, ele sabe os detalhes. Ele, né, foi um dos personagens e uma das testemunhas oculares do que aconteceu e todos os seus detalhes. Tem detalhes que são fornecidos aqui, por exemplo, que fala que Mordecai, por exemplo, ele era da tribo de Benjamim. Isso daí só pode ter sido escrito por alguém que era judeu e que conhecia a tribo de Benjamim. Por isso também que se sugere que pode ter sido Esdras ou mesmo Mordecai, mas nós não podemos afirmar com toda certeza. O que a gente sabe, tirando todas as conjecturas, todas as possibilidades, é que a gente pode se afirmar com certeza que quem deve ter escrito isso foi um judeu que vivia em Suzã na época desses acontecimentos. Beleza. A autoria, então, nós aí já não sabemos ao certo, mas com certeza a gente sabe que foi alguém ali testemunha ocular. O título do livro. O livro leva o nome da rainha Esther, a personagem principal desse livro. O nome dela, nós iremos ver durante o estudo. O nome dela original não era Esther, que em persa significa estrela. O nome hebraico dela era Hadassa, que significa murta. Não sei se vocês sabem o que é uma murta. Sabe aquelas cercas vivas, que tem aquela plantinha que cresce assim nas cercas e tudo mais? Aquilo é uma murta. Nome bonito para dar para uma filha, né? Ô murta, vem cá murta. É, um nome muito bonito. E o nome dela era esse, Hadassa. Depois o nome dela é alterado para Esther. Provavelmente pelo próprio Mordecai, para esconder a nacionalidade, a origem judaica dela, para ela se apresentar perante o rei. Enfim, nós iremos ver adiante. Bom, mas por que esse livro é tão importante a gente estudar? Primeiro fato, que é um fato notório, se você conhece alguma coisa já da Bíblia e já estudou esse livro e já ouviu sermões e, enfim, pregações a respeito, vocês devem saber, e se vocês não sabem, fiquem sabendo agora, que o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Você não vê em nenhum momento o nome de Deus ser mencionado. Por si só, esse fato já deveria despertar a atenção da gente. Mas o livro ele é mais importante justamente, na humilde opinião de quem fala para vocês nesse momento, ele é importantíssimo justamente porque ele não menciona o nome de Deus. Porque nos outros livros nós vemos Deus agindo ativamente, Deus intervindo, Deus conversando com profetas, Deus, enfim, ativamente participando da história e mostrando, né, os escritores tendo a revelação, mostrando como que Deus estava agindo. Agora no livro de Esther nós não enxergamos Deus ativamente agindo. Nós agora vemos uma presença de Deus, mas nos bastidores. A gente vê Deus trabalhando, mas trabalhando nos bastidores, costurando todos os eventos que aparentemente são enormes coincidências, mas aqui Deus aparece como alguém que está por detrás das cortinas, trabalhando enquanto ninguém vê. E eu acho isso extremamente relevante porque na nossa vida nós não vemos profetas vindo falar em nome de Deus e o tempo inteiro falando com a gente. Olha, Deus tal. Você provavelmente nunca ouviu Deus falar com você pessoalmente. Deus falou assim, meu filho, minha filha, faz isso, faz aquilo. E aí, quando acontecem os problemas, quando acontecem as situações adversas da nossa vida, e nós tentamos tomar controle da nossa vida, aí que a gente percebe que a gente não tem controle nenhum. Porque quanto mais a gente tenta controlar os eventos e as coisas que acontecem ao nosso redor, parece que mais as coisas a gente percebe que elas estão fora do nosso controle. E aí, nesse caso, quando a gente finalmente desiste e abre mão de ter o controle da nossa vida, é que a gente é forçado de alguma forma a reconhecer que o controle das coisas, dos eventos, a soberania não pertence a nós, pertence a Deus. E não é porque você não está vendo Deus operar ativamente, não significa em nenhuma hipótese que ele não esteja agindo. E o livro de Esther é um baita de um exemplo para a gente sobre isso, sobre a ação divina dentro da história, mas não explicitamente, mas nas entrelinhas, trabalhando nos bastidores, sabe, na coordenação das coincidências, entre aspas, e das circunstâncias para concretizar todos os propósitos dele. E pessoas que
a gente vai ver na história, se colocam nas mãos dele, assumem riscos, mas, obviamente, Deus conduzindo. O livro de Esther, cara, é um livro considerado uma obra-prima literária da literatura judaica. Escrito em hebraico, ele tem elementos, ele é considerado como se fosse uma obra, enfim, é incrível o refinamento da escrita. Nível de detalhes, por exemplo, você vê detalhes ali, coisas que não existem muito em outros livros da Bíblia, detalhamento de ambientes e tudo mais, coisas que não deixariam para trás Tolkien, enfim, Machado de Assis, Dostoiévski, fale outros autores aí que são extremamente detalhistas. Esse livro, saindo da curva de outros livros da Bíblia, também se mostra um livro extremamente detalhista. E ainda existe uma grande análise que eu acho legal de alguns estudiosos que veem a literatura aqui de Esther como um grande quiasmo. Se você não sabe o que é quiasmo ele é um recurso literário hebraico, que a gente vê isso muito na literatura hebraica, nos quais os eventos eles se espelham uns nos outros, mas de maneira inversa. A gente pode ver o livro de Esther em 8 grandes festas, e sendo que essas 4 primeiras festas se espelham, só que inversamente, com as 4 últimas festas. Cara, isso é muito legal. Sabe, a trama envolve muita ironia, a escrita envolve muita ironia, como a gente vai ver. Envolve elementos de comédia, né? Aquela comédia bem irônica, assim, bem britânica, manja. Então, a gente, cara, pelo aspecto puramente literário, ele já é uma obra de arte. E agora, vendo também pelo aspecto espiritual, ele traduz muito do que é o nosso dia a dia. Nós não vendo, não conseguimos ver a mão de Deus ativa na nossa vida, Deus aparecendo, um dedo escrevendo na parede, a voz de Deus aparecendo no alto de uma montanha, uma sarça ardente queimando, um mar vermelho, a gente não vê essas coisas. Mas a gente, confiando em Deus, e nós olhando para trás, nós olhando para a nossa vida, nós podemos perceber que Deus estava trabalhando o tempo inteiro, mesmo a gente não enxergando. E o livro de Esther mostra muito isso. E a ideia central do livro é essa. O propósito central do livro principal é retratar o início, como que começou a festa do Purim. É uma festa tradicional judaica. Purim, vocês vão descobrir depois o que é o Purim. O Purim, ele é como se fosse um sorteio, lançar sortes que o Amã, o grande inimigo do povo judeu nessa história, o grande antagonista, ele lança essas sortes, ele faz esse sorteio que é chamado de Purim com o propósito de escolher o dia que os judeus seriam todos exterminados ali no Império Persa. E a gente vai ver depois como esses eventos foram revertidos e tudo mais, dando início à festa do Purim, que os judeus comemoram até hoje. Mas, então, o propósito principal do livro, a ideia central, é retratar a origem dessa festa, do Purim. Mas um tema ainda maior, ele permeia toda essa história, que é o quê? A soberania e a fidelidade de Deus que estão em todas as cenas, mesmo ele não aparecendo assim ativamente. O livro de Esther mostra pra gente que nada é coincidência, nada acontece por acaso. A soberania divina, ela é muito resumida depois no capítulo 4, verso 14, que é acho que um dos versos mais notórios que você pode conhecer do livro de Esther, que Mardoqueu fala para Esther, ele fala assim: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta em que você chegou à posição de rainha. Aqui mostra a percepção de Mardoqueu para ele ter a noção de que os eventos foram conduzidos por uma mão invisível, que nós sabemos que é Deus, ele também sabia que era Deus, para levar ao ápice, ao clímax da história aqui do povo judeu ali no Império Persa. E mais uma vez esse livro mostra, assim como o livro de Ruth, protagonismo feminino. Como a gente vê em vários outros livros, a gente sempre está acostumado a ver protagonistas homens, assumindo ali a liderança e tudo mais. Mas tanto nesse livro de Esther quanto no livro de Ruth, é muito interessante ver como que as mulheres aqui também assumem, sim, protagonismo. E é muito interessante o espelho que o livro de Ruth faz com o livro de Esther. Ruth era uma mulher gentia, ou seja, não era do povo judeu, que adota o povo de Israel como o próprio povo dela. E ela acaba entrando, inclusive, na genealogia de Jesus. E aqui vemos Esther, uma mulher judia, assumindo uma personalidade, uma cidadania persa, ao se tornar rainha, para salvar o povo judeu. É muito legal, é muito interessante.
E eu espero que nós possamos aí nesses próximos 10 dias mergulhar de cabeça. Já vão lendo, sabe? Eu já vou recomendando, leiam o livro antes, leiam os capítulos antes, vão grifando, porque talvez surjam perguntas que eu possa responder. Surjam perguntas que eu ainda não respondi, talvez não responda, e você pode entrar em contato comigo. Enfim, o que eu peço para vocês é que vocês mergulhem comigo de cabeça nessa obra-prima literária judaica, que é o livro de Esther. E eu aposto com vocês que vocês não sairão decepcionados. Nós temos muito a aprender com essa história de Esther e como que Deus trabalha nos bastidores. Deus não precisa ser visto para ser lembrado. Deus não precisa ser visto para que nós possamos confiar nele. Por isso que o livro de Esther, mais uma vez, para a gente reforçar bem, por isso que o livro de Esther é tão importante, porque o livro de Esther retrata a nossa vida. Não vendo a mão de Deus literalmente escrevendo no céu, a voz dele falando na nossa frente, mas nós podemos sim sentir a providência divina, a soberania e a fidelidade de Deus costurando a nossa realidade, conduzindo aqueles que se colocam nas mãos dele. Então, terminando aqui essa introdução, já convido você a ir na sequência, no próximo episódio do livro de Esther, capítulo 1. É isso, gente. Um grande beijo, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeus e falous!